Então a CIPAT ela nasceu nesse formato, no formato de treinamento. E aí começou a maior distorção desse mercado, desse mundo, desse universo. Por quê? Qual que é o problema desse formato inicial? Assim, se a gente puder pontuar. O problema é pelo objetivo que a CIPAT foi criada. Não é para capacitar as pessoas a exercer determinada função. E sim criar um ambiente onde os líderes e a família e os colegas se motivam a agir de uma determinada forma, que é uma forma segura. Tenham atitudes seguras mesmo quando ninguém está vendo. Uhum. Tenham atitudes seguras sem ninguém precisar ficar pegando ali pelo braço e obrigando ela a usar. Ela já tem essa consciência. E isso é formado pelo ambiente. Imagina se beber um copo d'água é algo positivo. Imagina se todo dia tivesse alguém, bebe um copo d'água, vamos beber um copo d'água. Você ia beber o copo d'água. Não é? Então, é esse ambiente que precisa ser criado, onde os líderes falam, a segurança importa, faça isso. A gente se importa com a sua segurança, se cuide. E os colegas também, eu me cuido, tá vendo? Faça você também. É esse ambiente, não é te ensinar exatamente a exercer a atitude, sim a empresa mostrar para os funcionários que ela valoriza a segurança, os líderes mostrarem para os seus times que é importante eles terem atitudes seguras e os colegas inspirarem uns aos outros que a segurança importa e que é fácil, e que é acessível a todo mundo e que não é careta, não é chato, não deve ser investido um tempo e atenção para fazer aquilo. Então, a grande diferença foi essa, a CIPAT nascer como treinamento e não como fomento de cultura de segurança. A gente está falando de cultura de segurança. O que é cultura? Assim, tem várias formas de você denominar assim, e descrever o que é cultura, mas é uma boa assim, da gente pensar, a cultura é o que as pessoas fazem sem ninguém estar vendo, correto? Como age e pensa um coletivo sem ninguém estar olhando, de forma natural. Enraizado de forma na orgânica. pessoa. Por natureza, para você testar essa cultura e fomentar essa cultura, você não pode pegar as pessoas pelo braço e obrigar elas a fazerem algo. Isso não é cultura, não é? Então, poxa, a gente precisa atrair as pessoas e motivar as pessoas a participar e engajar as pessoas com ferramentas diversas para elas se sentirem de forma natural atraídas por aquela pauta. E lá dentro a gente mostrar a importância, enfim, motivar a levar aquilo para a vida. E recentemente, né, até vi lá que você postou sobre Phygital, né? Falando que, poxa, o online tem suas limitações, o presencial tem suas limitações também, mas tem esse tal do Phygital no meio do caminho. Como é que é isso, assim, para quem nunca ouviu falar do Phygital? Perfeito, Pedro. O que é Phygital? Até a brincadeira de unir, nem foi a gente que inventou esse termo. É porque né? não é do planeta da CIPAT, isso vem de outros contextos. E muito de marketing, né? De Sim. como provocar ali uma experiência memorável para as pessoas. Né? Isso vem do marketing para conseguir colocar a marca, né? Na sua marca, na vida das pessoas, elas promovem uma interação digital, que é a mais memorável de todas. É quando você mistura de forma harmônica e sinérgica os dois ambientes e conectados, físico e digital. Phygital, por exemplo, eu passo o conteúdo no físico, mas provo o aprendizado no digital. Eu promovo ações no físico, mas promovo uma competição, o engajamento de participar daquelas ações no físico por causa de uma competição que está acontecendo no digital. Promovo uma interação entre as pessoas no ambiente físico para formar equipes por uma brincadeira que está acontecendo no digital. Promovo desafios no digital para as pessoas realizarem no ambiente físico aquela atitude e inspirarem as outras que elas estão fazendo aquela ação. Então, é você conectar todas as ações, seja no ambiente físico e digital, para que as pessoas não entendam esses dois universos como universos separados, que é o problema da CIPAT híbrida, normalmente. A segurança já é dura,
né? Porque a NR é dura, aquele texto duro. Texto Difícil duro. de entender, né? É uma coisa Nossa! densa. Você pega para ler, você fala, ai meu Deus, deixa eu repetir, deixa eu voltar aqui na linha de cima para. Justamente, a gente volta. Esse processo de voltar é um processo também de estudo que te ajuda, Sim, sim. em aspas. Quando você está nesse lugar de compartilhamento e que você quer engaje e que as pessoas vivenciem aquilo, primeiro a gente tem que ter um lugar de escuta. E outra coisa, você pega esse negócio duro, que é a norma regulamentadora, o cumprimento dela, quando você olha esse texto, gente, ele é repetitivo. Primeiro, a primeira parte dele, objetivo. Aquilo ali é igual para todas elas. O que é o recheio da norma? Então, esse recheio é que a gente quer que o trabalhador aplique, que o trabalhador entenda e que a empresa transforme no dia a dia dela, não é isso que a Em gente quer? hábito. É isso, no final é isso que a gente quer. Então, é porque a gente entende que pode ser o melhor caminho, mas é adaptável. E talvez isso dê trabalho, sabe, Mari e Pedro? Isso dá trabalho. Como é que a gente adapta? Como é que a gente pega esse texto duro e traz para o meu linguajar? Para o Mastigado. linguajar do meu time, sabe? Como é que eu transformo isso para o entendimento do meu público? E isso é necessário conhecer quem são as minhas pessoas. Quem são? Quem é essa gente que eu quero comunicar? Quem é essa gente que eu quero educar? Não são caixas vazias, tem uma história, tem uma percussão. Como é que eu falo com elas? Isso foi o meu maior desafio, foi o meu grande incômodo também. Falei assim, gente, como é que eu falo com essas pessoas sobre esse Uhum. tema que não está na formação de ninguém? Porque segurança não está na formação de ninguém, você não aprende no CA. Sim. Segurança do trabalho. Você aprende prevenção na escola. Você aprende a não se machucar dentro de casa, que papai e mamãe é o primeiro técnico de segurança que a gente tem, né. Eu sou mãe, eu então já tô com a formação em dia aqui. É, você cria ali as suas proteções, né, da tomada, do fogo, você cria os seus processos e procedimentos, você cria padrão dentro de casa. As regras. Regras, não pode se aproximar até aqui, né, você vai criando e você faz o quê? Um processo de repetição e exemplificação para esse sujeito que você está educando. E a gente não está infantilizando o adulto, tá? Mas Com a gente está certeza. dizendo que é um processo contínuo. Pedro e Mari, vocês trouxeram duas coisas importantíssimas: a conexão do sujeito, né? E a distorção, né? A dissociação também. Ontem a gente estava até falando disso, foi falar disso numa live com a Ju e com o Nestor, sobre conexão e dissociação. A questão do eu me conectar com aquilo que eu não tenho muita afinidade. Como é que a gente desperta essa conexão? Primeiro, o interesse genuíno, para quando você vai para aquele ambiente, ele tem que estar. E aí a gente traz a arte do convite. Como eu estou te convidando, né? Venha para o treinamento de segurança. Nossa Senhora. Se não for obrigatório, já era. Né? Agora, venha cuidar da vida, venha para uma sessão do Educar para Prevenir. Mas o que é isso, Educar para Prevenir? É prevenir o quê? Né? Você deixa aquela reticência na pessoa, a curiosidade, aguçar essa curiosidade. Porque mesmo que você não entenda de futebol, mas se o convite é vamos visitar a arena e entender toda a estrutura e história da arena. Nossa, como se comunica no time tal? Sim. Olha como que a gente vai mudando, né? O convite é tudo, essa Uhum. atração, né? Antigamente, esse chamariz, essa coisa, esse perfume que te traz, né? Que te envolve e que vai te levando para aquele lugar. E esse lugar precisa ser agradável o Cumprir com o suficiente combinado da promessa, né, ali. Vai ser também. se a gente tá prometendo o perfume, então que o perfume seja bom Tem que mesmo ter na hora que cheiro. chegar lá, né. Quando você chegar lá tem que ter cheiro, tem que ter cheiro, tem que ter gosto, isso já tem que ter, quando você entrar você já tem que ter isso. E aí depois as outras coisas vão se desenrolando, mas qualidade de presença, que é uma outra técnica também, né, que é utilizada, mindfulness. Se a pessoa chegou, a gente já começa a fazer esse exercício. Se eu disse que tinha cheiro, vai ter cheirinho ali. Chegou, tem cheirinho. Então ela já sentiu o cheirinho, opa, tô chegando, é esse ambiente mais ou menos que eu quero ficar. E dali vai se contextualizando. E a dissociação com o uso de imagens ou questões pesadas é muito preocupante. Primeiro, é uma aprendizagem pelo medo e pela dor. A aprendizagem pela dor, ela vai acontecer, sim, é um processo traumático. E isso vocês podem aí parar um minutinho e lembrar de coisas da vida de vocês. Né? Eu não boto mais a mão na panela porque um dia eu toquei e estava quente, ou eu tenho uma queimadura.
E aí a gente vai criando outros gatilhos e outros Bloqueios, né? vieses e bloqueios nesse ser humano, nessa pessoa, nesse aprendente. Então, essa dissociação primeiro, eu vi lá a Dona Morte, eu já tenho uma conexão com a morte. E aí, para cá, para o Brasil, o luto é visto de uma forma, nós brasileiros enxergamos de outra. Mas existem outros países que celebram esse processo. Existem religiões que celebram a morte. Então, será que é isso que a gente está querendo dizer quando eu coloco a Dona Morte em relação ao acidente, que é para celebrar? Opa! Cada um vai pegar de uma forma. E aí eu boto um capacete sangrando. Mais uma vez a gente vem com essa educação com medo e com trauma. O que vai me conectar àquela imagem? Eu vi aquele capacete sangrando foi porque alguém não usou loto ou porque alguém não usou uma proteção coletiva. Num primeiro momento, eu vou acreditar que aquilo nunca vai acontecer comigo, porque eu me cuido demais. Faço isso há 15 anos. Eu faço isso há 15 anos. E o outro talvez eu fique só com aquela lembrança de se eu não usar proteção coletiva, alguém vai furar a cabeça, né? Vai furar a Ou cabeça. então, assim, o meu trabalho é muito perigoso, eu preciso ficar ansioso o tempo inteiro, porque aquilo é uma possibilidade, né? Claro que tem que falar do risco, mas gerar esse ambiente de Uhum. mal-estar também é crítico. E isso é curto prazo, Mari. É curtíssimo prazo. Quanto tempo que você vai ficar naquela pessoa? Outras coisas vão se sobrepor. Tem um ditado japonês que fala sobre isso, japonês ou chinês. Você começa a encher aquela xícara, enche, 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 e ela transborda. E ela vai transbordar. E se você botar só situações traumáticas ali, você associa a segurança a um lugar de medo. Isso contempla aí o que é uma escuta integral. A gente fica usando, às Uhum. vezes, alguns jargões, né? Escuta ativa, né? E o que está dentro dessa escuta ativa? Justamente tudo isso que você trouxe, e aí eu sugiro teoria do U, tá? Do Otto, para poder entender do que a gente está falando aqui agora, né, para poder se aprofundar nos estudos de todos os tipos de escuta que existem. São diversos tipos de escuta, e essa escuta integral é essa escuta que contempla essa presença, né, nesse ambiente, ouvindo, observando, entendendo tudo o que ele está querendo trazer. E Onde às que, vezes onde que o precisa se pessoal pode aprofundar. encontrar mais sobre essa teoria? Olha, sobre escuta ativa, eu recomendo o Teoria do U, que é o livro do Otto, que é maravilhoso, tá? Recomendo algumas amigas, eu tenho a Carla Mikoski, a única, da única, que sempre está postando algo sobre esse tema de escuta. Escuta. Ela está sempre trabalhando um pouquinho sobre isso, com pequenos learning, né? Com micro-learning sobre cápsulas sobre o tema, tá? Legal. E Carmen Migueles, enfim, tem uma galera muito boa nisso. O grande problema, né, é que o profissional de segurança ocupacional ele está muito focado na atividade. Sem dúvida, a gente quer prever o mais importante quando a gente está olhando, eu atuei quase 20 anos na área ocupacional, é que a gente estaria pensando no operador fazendo uma atividade, abrindo uma válvula, etc. Então, a abordagem e as ferramentas que a gente utiliza na segurança ocupacional vão focar o que a gente chama de análise de risco de tarefa, né? Que é aquela tarefa sendo executada. Quando eu olho para a segurança de processo, a abordagem ela muda. O que me interessa nesse momento são os parâmetros de processo, pressão da linha, que material está naquela linha, temperatura da linha, o sentido do fluxo, se aquilo está dentro da contenção ou não, quais barreiras, quais controles de processo eu tenho naquela instalação. Então, as ferramentas, algumas são até similares, né, as mais básicas, como análise preliminar de riscos, são bem parecidas, mas quando você aprofunda na discussão, a segurança ocupacional ela vai trilhar por um caminho mais comportamental do empregado fazendo atividade, e a segurança de processo vai trabalhar mais no controle do processo e nas ferramentas de fatores humanos, ou seja, o que no processo pode acarretar num erro humano que leve à perda do controle daquele processo, que é diferente, né, da abordagem ocupacional que está preocupado com ruído, com calor, com a poeira, com a interação do homem e a máquina ali, né? Se ele pode se machucar abrindo uma válvula ou não, se ele vai cair, se tem trabalho em altura, se o ambiente é confinado ou não. Né? Na segurança de processo,
essa visão é um pouco diferente. Apesar de que existe uma, não só correlação, mas também uma área, eu não chamaria de área cinzenta, mas uma área de interferência, né, onde alguns riscos de processo vão ser ocupacionais e alguns riscos ocupacionais vão impactar também na segurança de processo. O que as empresas têm que entender, né, e buscar é uma ação complementar das duas abordagens. Quando você discute segurança de processo, você não está só falando da vida das pessoas que ali trabalham, né? Você está falando talvez da vida da empresa. Esse exemplo que eu dei de Macondo, o custo do acidente, né, tem um cara muito famoso nessa área de segurança de processo, chama Trevor Kletz. Né, ele escreveu vários livros, ele já morreu, infelizmente, mas era uma referência na área de segurança de processo. E ele falava, você acha que fazer prevenção em segurança de processo é caro? Experimente um acidente. O acidente de Macondo custou 42 bilhões de dólares para a British Petroleum. Né? Ou seja, se não é uma grande empresa estatal de petróleo, tinha quebrado, tinha falido. A gente pode olhar para Brumadinho, né? Quanto que já custou para a Vale o evento de Brumadinho? Só de indenização para o governo do estado, mais de 30 bilhões de reais. Então, sim, trazer a discussão a segurança de processo não só vai evitar mortes e grandes eventos, danos ambientais, mas às vezes a própria subsistência da empresa. Identificar um grande risco de processo e controlá-lo pode salvar inclusive a empresa, gerar uma visão de sustentabilidade. Então, a gente tem vários fóruns, né? Existe uma referência muito importante que é o CCPS, Center for Chemical Process Safety, né? Já existem vários livros publicados em português dessa instituição, e essa discussão sobre como prevenir esse tipo de evento e essa interação com a segurança ocupacional, ela é muito importante. Então, toda empresa, principalmente que tem processos industriais, deveria refletir sobre a importância de discutir e trazer abordagem de segurança de processo. A segurança do trabalho, ela tem eu não sei se é vantagem, mas ela tem um fator que facilita, né, o entendimento, que é a temporalidade do evento, né? A gente tem uma frequência muito grande de acidentes, né? A frequência de acidentes é tão grande que a gente mede com taxa de frequência. Então, quando você vai discutir um risco com um supervisor, com uma liderança, é muito visível, né? Você vê lá a condição insegura, o desvio, aquela anomalia, o incidente, é tudo muito visível. Quando você vai para a segurança de processo, já não é tão visível. Você está discutindo parâmetros de processo que você não vê a pressão dentro daquele tubo, você não vê a corrosão interna daquele tubo, você não vê os desvios de processo de uma maneira assim tão visível quanto você vê, por exemplo, um corrimão corroído, uma coisa desse tipo. Então, a grande dificuldade que se apresenta, né, na abordagem de segurança de processo é acreditar no risco, né, porque o risco, os eventos de segurança de processo são muito raros. Né? Quantas plataformas de petróleo você já ouviu que explodiu? São poucas, né? A gente se lembra porque são muito catastróficas, mas são muito poucas as plataformas de petróleo que explodiram, né? Quantas barragens que romperam? A gente lembra de duas, porque foram muito catastróficas, mas são poucas, né? Pela quantidade de barragens que existe no mundo, é muito pouco. Então, esse ponto ele é muito diferente da segurança ocupacional. A gente acreditar que aquele evento vai acontecer é mais difícil. Então, convencer a liderança de que aquele controle é necessário é uma grande dificuldade na segurança de processo. A vantagem é que, como os eventos são mais raros, você tem mais tempo para trabalhar toda essa discussão, né? Eu vejo que cada local exige uma estratégia diferente. Isso é importante, mas a base de tudo é trazer a liderança para construir o seu modelo de segurança. Se você chegar achando que é dona do mundo, que aquilo que funcionou aqui em Minas vai funcionar lá no Rio Grande do Sul, não vai. Então, é importante você trazer a liderança para que eles sentam com você, veja eles trazerem os desafios que eles têm no dia a dia e você ir mapeando essas necessidades, entendendo como que você vai conseguir
trazer para dentro daquela empresa, daquele site, ou mesmo uma pequena empresa, né? Como colocar ali. Então, participação. Eu vejo assim que a liderança é fundamental nessa construção. Eu até citei um exemplo da nossa gestão de consequências, que antes ela tinha regras, eram 15 regras, por exemplo, e que é proibido usar álcool e drogas, é proibido. E nós mudamos esse formato para definir que somente executar atividades livre de substâncias, né? Então, assim, é demonstrar da forma afirmativa, não da forma negativa. Porque todas as vezes, né? Vamos olhar se uma criança, por exemplo, quando você fala com ela que não pode, ou se eu falar com vocês, não pense uma maçã, você tende a pensar naquilo, né? Porque o nosso cérebro, ele é muito criativo, e aí as mensagens, elas se tornam, às vezes, contrárias daquilo que você quer. Então, além da gestão de consequências, as nossas análises de riscos, elas sempre tendem a ter essas palavras, os procedimentos operacionais, sempre ter a palavra do que fazer, do como fazer, e não do que não deveria ser feito. O bloqueio de energia somente operar quando bloqueados as energias perigosas, né? Somente entrar em áreas restritas quando capacitado e autorizado. Então, nós tentamos mudar essa forma de falar, e temos também os nossos informes, os nossos materiais que acabamos divulgando no dia a dia, de alguma lição aprendida de algum acidente, e sempre o que fazer, né? O como fazer. Assim, vamos supor, você chegou numa planta, numa unidade, e viu que, poxa, aqui claramente, para as lideranças aqui, segurança é obrigação legal e secundário aqui, né? Como é que qual que seriam os primeiros passos, assim? Como é que você começa a contornar e trazer isso da forma certa? Olha, A resposta de milhões. Certamente. Eu já passei por essas situações, sim. Não é da noite para o dia, te garanto. É um trabalho que você começa pequenininho, trazendo principalmente ali a média liderança para dentro do jogo, mostrando para elas que a forma de trabalho não está correta, né, como nós estamos idealizando ali. E daí você começa a fazer reuniões semanais com as equipes, palestras sobre o papel real da liderança, do cuidado com as pessoas, né? Eu sou muito fã da Juliana Blake e falo, né, que cuidar é um trato nosso. Sigo bem essa ideia de colocar isso junto com os líderes, firmando esse compromisso com a liderança, que por mais que talvez o CNPJ não ache que aquilo é importante, mas o CPF acha. Né? Então, a gente tem essa responsabilidade também enquanto humano, né? Não o cargo, mas de trazer essa questão para, poxa, a empresa talvez não é importante para ela, mas para nós é importante. Para nós tem que ser importante. Ninguém quer sair daqui e olhar para trás e ver que eu contribuí para que alguém se acidentasse, ou que eu não fiz nada para que as pessoas não se acidentassem, né? Então, é bem assim mesmo, de tentar conscientizar, muita conversa, muitos exemplos, porque eu falei, né, que também a segurança do trabalho, ela tem que passar por essa transformação, porque todas as vezes que eu vou fazer uma palestra ou vou fazer um trabalho com a liderança, eu sempre começo pela segurança do trabalho.
Porque se ela não tiver nessa mesma página que estou idealizando, não vai adiantar, porque ela vai ser um contrário lá, né? Eu vou conversar com as lideranças, vou conseguir engajar alguns, mas e no dia a dia? Se o meu técnico, o meu engenheiro que está lá em campo, que está no dia a dia junto com aquelas pessoas, não tiverem também com esse mesmo pensamento. Então, eu colocaria isso, conversar, demonstrar o papel da liderança e não levar para a empresa, mas e sim da questão humana, né? Qual o legado que eu quero deixar, que seja 3 meses, 6 meses, 1 ano, 10 ou 13, como eu estou, né? Qual que é o legado que eu quero deixar nessa minha passagem? Eu vou muito nessa linha. Uma organização que aprende é aquela que ensina um para o outro, que troca ao longo do seu dia de trabalho, entendeu? O trabalhador que se sente à vontade para contribuir, receber uma contribuição de um colega, cara, ele ganha, o outro ganha e a empresa também ganha, sai todo mundo ganhando nesse negócio. Então, acho que a coisa mais bonita que a gente pode fazer em termos de colaboração, em termos de produtividade e educação, é realmente permitir que a gente consiga trocar, aprender e realmente fazer o que a gente precisa fazer, que é entregar. Né? Tá todo mundo ali para isso, para entregar. Dentro dessa história de controlar a porcentagem de adesão por liderança, uma ferramenta é as pessoas conseguirem dar o ok, o sim, dar o primeiro passo na CIPAT, sem nenhum trabalho de preenchimento, e que isso automaticamente já te gera esses indicadores. Um outro recurso que você já antecipou aí, ele é fundamental, ele representa o elo entre os dois mundos, na verdade, quando você pode gamificar tudo, que é o check-in da ação presencial. É você poder, por meio de um QR Code ou de uma plataforma tipo estação de votação, quando a gente vai votar, né, em uma urna eletrônica, você conseguir eliminar o papel dessa etapa de estou aqui, vim aqui e participei, para que tudo seja computado sem papel e que você possa gamificar tudo, uma vez que praticamente uma pessoa tá ali, tem uma palestra, tem um teatro. Beleza, cheguei aqui. Então, não preciso mais assinar, não tem essa necessidade. Eu consigo fazer isso de uma forma digital e isso já vai direto para o gestor. Isso já vai direto para o gestor e transcende a pura e simples lista de presença. Porque pensando em tirar o peso da ação como único responsável para o sucesso da CIPAT e pensando em estrutura, uma gamificação legal é que tudo vale ponto. Uhum. É que tudo vale ponto e a premiação é casado com tudo que você faz na CIPAT. Então, esse check-in já gerando a pontuação automática para essa pessoa lá no acesso dela individual, já trazendo um incentivo de melhoria no ranking, de melhoria de pontuação e já casado com conectadas com todas as outras ações. Uma vez que ela vai fazer o check-in no presencial e dar o feedback do que ela achou e vai provar o aprendizado dela no digital. Vai ter os testes ali que ela precisa responder para poder entrar na estrutura ali de premiação da CIPAT. Então, esse check-in é como se fosse o reboque ali que une dois veículos, né? É o elo mesmo, é a corrente que, poxa, agora eu consigo fazer com que tudo fique conectado em um só lugar. Um outro recurso, instrumento tecnológico que é revolucionário, não vou dizer nem evolução, é revolução mesmo de como as pessoas vão participar de CIPAT, é você poder
Então pense num funcionário que não trabalha sentado numa cadeira, mas ele tem que escutar uma palestra porque a outra metade da empresa trabalha sentada na cadeira e aí o conteúdo faz sentido. É muito... Inverter essa lógica é muito importante, porque quando a gente pensa que a gente precisa falar de uma coisa e aquela coisa é importante porque a gente acha que muito provavelmente quem está ouvindo não vai ter o menor interesse e isso inverte totalmente a lógica da absorção de conteúdo. Não faz sentido. Não... Faz sentido. Com um cenário tão diverso de hoje em dia, desculpa, com pessoas tão diversas, com realidades tão diversas, com idades dentro de uma empresa, né? É impossível você encontrar uma solução para qualquer que seja o programa, um formato para caber todo mundo. Que exemplos de informação prática assim, que você aplica na gestão da CIPAT transforma, assim, que você sugere para todo mundo utilizar, por exemplo? Cara, do início, começar da parte da etapa de implantação da CIPAT, onde mora uma dificuldade enorme das pessoas que gerenciam a CIPAT no que diz respeito ao envolvimento da liderança, a sensibilização da liderança para apoiar a campanha que está vindo. Então, uma informação fundamental que tem ajudado muito as empresas é a porcentagem de adesão voluntária da empresa estratificada por setor, por liderança. É com essa informação que você consegue, de fato, chegar para o líder e falar, olha, a CIPAT vai começar, a gente precisa da maioria da empresa participando, é fundamental o seu apoio para a gente atingir essa meta. Olha aqui como que está o seu setor nesse gráfico. A gente precisa atingir pelo menos 60% da empresa. Olha aqui, você ainda está com 20%, me ajuda nesse objetivo. Então, quando você tem essa informação numérica, esse indicador, você consegue ter essa conversa efetiva. Mas você teria algum exemplo, né, que tangibiliza bem essa questão, né, da sustentabilidade, da saúde e segurança? Como é que você tem algum caso, algum exemplo de como isso se conecta bem? Assim? Eu acho que tem um exemplo interessante para nós. Depois a gente pode falar um pouco melhor sobre isso, né? Uma coisa que a gente pouco faz enquanto profissional de saúde e segurança nas empresas é fazer conexões íntimas com as ODS, né? Então, quando a gente olha para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Brasil, né, que são lá 17 ODSs, quando eu faço uma conexão simplória com aquilo e trago qual é o impacto disso, tanto para fora da organização, quanto para dentro, quanto para fora da organização, eu já tenho um ganho. Então, o exemplo que eu trago, Pedro, respondendo diretamente a tua pergunta, é a conexão, por exemplo, com a ODS 3. E nós tivemos essa experiência em uma das empresas que nós trabalhamos. A ODS 3 fala, propriamente dito, de saúde e de bem-estar, né? Nós estávamos num momento onde era importante para nós trabalharmos saúde ocupacional além do PCMSO, trabalhar saúde ocupacional além do atestado médico de saúde ocupacional. Nós queremos começar a olhar a saúde integral do trabalhador. Então, o que eu tenho de absenteísmo, o que eu tenho de utilização de benefícios de incentivo à qualidade de vida, o que eu tenho de histórico epidemiológico. A conversa era essa, assim, o que nós podemos fazer além para poder solidificar a nossa empresa como uma empresa que tem um olhar para a saúde diferenciada dos colaboradores. E aí nós sustentamos isso dentro da ODS 3, era uma empresa que por coincidência, tinha a ODS como sendo uma das ODSs de trabalho, enfim, dentro dessa organização. Nós trouxemos exatamente isso. Olha, nós já temos uma ODS. Quando a gente conecta as nossas ações, de fato, nós fazemos uma triagem que caminha para saúde integral do trabalhador. Eu sustento as minhas ações, eu sustento a minha certificação, eu posso caminhar para reconhecimentos para fora, por exemplo, o Mente em Foco, que é um dos braços de saúde e bem-estar no mercado, na ótica sustentável. E além disso, eu conto para o nosso colaborador aqui e dou clareza para ele por conta dessa questão também, mas por conta das questões que eles vão sentir no dia a dia, que nós estamos indo além daquele que é o básico, trivial, conhecido, que é o exame médico ocupacional, por exemplo. Super colou, super funciona. Hoje nessa empresa ainda se tornou algo muito forte, sempre quando vai se divulgar ações de saúde, por exemplo, agora o Novembro Azul, né? Ainda se traz que nós fazemos isso pela saúde do trabalhador, mas isso também é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável do Brasil. Então eu olho para dentro e eu também olho para fora.
no ambiente de liderança, de HSE, quando olha para um desafio, né, tem 3 coisas que eu acho que são importantíssimas. Primeiro, amarrar estratégias sustentáveis e conectadas com saúde e segurança, de forma cuidadosa, com as entradas que a gente pode ir conquistando com o tempo, ou que nós já temos, dentro do planejamento estratégico das companhias, quando existe. Número 2, eu acho que não menos importante, é nós termos a saúde, a segurança e o meio ambiente barra sustentabilidade como parte da matriz de risco da companhia. E veja, eu não estou falando de ter risco de acidente exclusivamente. Isso tem que estar, obviamente. Mas eu estou dizendo de ter isto amarrado na matriz de risco, também no viés de que as coisas estão conectadas. Isso é de extrema importância. E número 3, eu falei de forma insistente aqui, é ter os nossos indicadores amarrados aos indicadores da empresa. Geralmente as áreas de saúde e segurança ou estão dentro dos RHs ou estão conectadas às áreas de recursos humanos. Dentro da área de recursos humanos, nós temos os melhores recursos para trabalhar a saúde emocional. Ou eu posso desenvolver um núcleo de saúde emocional, onde a gente vai colher e vai contar com os apoios dos BPs de RHs, né, os business partners de RH, que mesmo não sendo todos com formação em psicologia, existem outras N formações, mas que trabalham com gente e que podem nos ajudar a trabalhar num diagnóstico. Após o diagnóstico, nós trabalharmos em ação de saúde contundentes. Quais são ações de saúde contundentes? Eu, de fato, trabalhar com o que precisa para aquela população do meu diagnóstico de situação da saúde emocional. Então, eu primeiro, com a massa de informação que eu tenho, eu trabalho e identifico o meu cenário. A partir do meu cenário, eu posso ter apoios internos quando existem, de áreas outras, por exemplo, de recursos humanos, que também trabalha com confiabilidade de informação, como todas as áreas nas empresas, e começo a dar remédio correto às áreas, às pessoas, com base num diagnóstico. Não só porque alguém me disse que eu tenho um caso de CID, de saúde emocional na área tal, ou porque um gestor YZ ele tem uma grande parcela ou grande parte dos seus colaboradores apresentam alguma situação de saúde emocional. Eu tenho que trabalhar com fatos e dados. As nossas áreas de saúde e segurança, de forma geral, elas precisam entender que isso é importante. Quando eu faço a conexão disto com sustentabilidade, ainda mais eu preciso massificar os meus dados para passar por cima dos desafios. E a massificação de dados não é dizer que eu tenho meia dúzia de situações de saúde mental e emocional, é eu olhar para um diagnóstico geral e começar uma construção aonde eu possa, em algum momento, inclusive, falar de segurança psicológica de forma sólida quando ela não existe. Mas uma coisa que a gente vê muitas pessoas falando da cultura é na terceira pessoa, né? É a cultura. E a gente acaba esquecendo que a cultura somos nós, né? Então, tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer contribui para a construção de uma cultura, né? Então, a cultura ela tem vários elementos, né? Ela tem a missão, visão, valores, propósitos, a forma de ser da empresa, a identidade da empresa. Ela fala também sobre um sistema de comunicação, né? Ele é mais formal, mais informal, o sistema de liderança, então tem vários elementos ali. E quando a gente está falando sobre transformação cultural, o que a gente está falando, no final das contas, é qualquer design de experiência, é qualquer iniciativa que se propõe a fazer mudança nesses componentes, né? Então, pode ser desde uma questão muito simples, embora não tenha nada simples na cultura, né? Ela, muitas vezes, ela é pensada como algo simples, só que na hora que você vai implementar, você começa a ver vários impactos e coisas que você não tinha pensado ali na hora de fazer o planejamento, a comunicação, os efeitos colaterais. Mas eu posso mexer em um elemento ali mais simples da cultura, ela pode ser mais complexa. A gente não tem como afirmar diretamente que uma cultura é assim ou é assada. Até porque um dos elementos de uma cultura é o que não é dito, né? O quanto as pessoas se sentem seguras para falar, o quanto as pessoas se sentem constrangidas. Então, este elemento que impacta diretamente a segurança psicológica, e a gente chama de silêncio institucional, que é um dos grandes problemas que as organizações enfrentam hoje, ele também
ele é elemento de uma cultura, né? Geralmente ele está presente em culturas que a gente chama de culturas tóxicas. As pessoas, por medo ou apatia, elas resolvem não se manifestar. Então, esse é um dos elementos. Mas, geralmente, quando a gente é convidado para fazer um trabalho de cultura organizacional, a gente precisa conversar com as pessoas, né? E muitas vezes, dependendo do tamanho da empresa, a gente não consegue conversar com todas as pessoas. Você tem empresas aí de 10, 15, 20 mil pessoas que você não consegue conversar com todos. Então, você elenca ali qual é o público-alvo para ter representatividade, né? E você faz por amostragem. Ali, a partir de uma série de conversas, e nesse momento é muito importante que a gente consiga construir rapport com as pessoas, confiança para que elas se sintam confortáveis de trazer, né? Mas muitas vezes, mesmo quando elas não trazem, a comunicação não verbal fala muita coisa, né? Quando você faz algumas perguntas e você vê que a frequência respiratória muda, né? A pessoa ela vai falar, mas aí ela coloca os filtros para não falar, e é natural, porque ela não confia em você, né? O que essa pessoa vai fazer com essa informação, né, que eu estou dando para ela? Então, a gente precisa de muita sensibilidade, muito tato, para ir atingindo e se conectando com essas pessoas, para poder extrair informações que sejam importantes. O que acho que é muito relevante a gente trazer é que a gente não consegue resolver problemas complexos com soluções simples. Então, muitas das vezes, quando nos demandam para fazer um trabalho de cultura organizacional, as expectativas elas vêm assim meio fora da realidade. Você não consegue fazer um trabalho de transformação cultural. Não tô de novo, praticamente. Olha, a gente tem 3 meses para trabalhar o engajamento aqui. Cara, você consegue identificar algumas razões pelas quais o engajamento não está legal, você consegue iniciar algumas atividades, você consegue envolver ali a liderança para também dar continuidade depois que o consultor sai, né? Porque não pode ser um trabalho ali que tem início, meio e fim. A cultura não tem início, meio. Ela tem início, que é quando a empresa nasce, mas ela só vai ter fim quando a empresa morre, né? Então é um trabalho ali constante. E eu preciso entender que esse trabalho ele é complexo e ele leva tempo. Eu não posso fazer um processo de transformação cultural. Estamos falando da cultura da empresa que impacta todo mundo, sem que todos os níveis da empresa sejam impactados por ela e atuem por ela. Então não dá para ser a transformação daqui para baixo, né? Todos precisam viver. O sistema de liderança precisa dar o exemplo, precisa ser coerente. Então, quando as pessoas vêm, né, porque e aí esse é um dos elementos principais da formação da confiança, se chama coerência. A coerência é o alinhamento entre o que eu falo e o que eu faço. Realmente, interessante que assim, eu sempre tive uma visão de medo como algo completamente negativo sempre. Mas de fato, por exemplo, se for um gestor que passa a ter mais conhecimento sobre assédio moral, ele tem medo agora de cometer um assédio moral, né? Falar palavras muito erradas que afetam o psicológico dos trabalhadores. Poxa, esse é um medo bom e positivo, né? Você tem o medo da pessoa não seguir o processo e ela ser reprimida, o medo da pessoa não usar EPI e se dar mal. Tem alguns medos que realmente vão ser positivos, né? Eu entendi certo? Sim, é por aí mesmo. E processo é uma coisa que tem muitos que amam e outros que odeiam, né? E ok, para uns que não gostam, a indústria tem que ter processo. Porque o processo ele está lá com vários objetivos, mas dentre eles o que a gente pode falar é a segurança das pessoas. Então a gente sabe, né, e é lógico, a gente pode estar sempre aperfeiçoando os processos, que se você seguir essas normas, né, a probabilidade de acontecer algo ruim com você é menor, né? Então a gente precisa entender que o medo é natural, né, e que eu combato o medo com informação.